nossa convidada especial, a doutora Graciela Morgado. Vamos falar hoje sobre tipos de tratamento para a mulher com endometriose, né? Vamos falar quais alternativas que existem hoje aí no mercado. A Michelle, que conhece, sabe. A Michelle faz sucesso nas redes sociais e atende muita gente. Inclusive, já tive paciente em comum que passa com você e passa comigo. Olha que interessante, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a paciente conhece nós duas. Isso é muito legal, isso é muito legal. E isso move, né, essa mulher a ter a mudança de que ela quer, que é possível ela mudar dentro da casa dela, né? Olha que legal a medicina online, né? Dela ter esse conhecimento na mão, né? Sim, nossa, e foi uma coisa que os conselhos, né, tinham muito essa resistência. E, assim, para mim, mesmo antes da pandemia, eu já achava que não tinha um porquê, não existia teleconsulta. Porque hoje em dia a gente sabe que tem tantas pessoas que às vezes sofrem no interior. Você vê, nós duas conseguimos tratar a mesma paciente, ela se beneficiar. Então, tudo isso aí é bastante importante. Doutora Graciela, então, tema da nossa live de hoje, né, sobre Ah, tipos de tratamento. Eu escolhi esse tema para você porque quando eu penso em tratamento multidisciplinar, você é a primeira pessoa que me vem assim na cabeça que desde quando eu comecei a atuar na área e tal, e era uma pessoa que eu vinha bem forte com esse movimento, né? Às vezes, hoje eu estava até conversando com meu marido, quanto mudou muito, né? Assim, de uns tempos atrás, era tão raro ouvir algum médico defendendo o tratamento multidisciplinar, o que dirá essa questão de não ser só tratamento hormonal? Era meio que assim uma coisa muito difícil de ouvir alguém dizendo. E aí você foi uma das primeiras pessoas e eu falei, nossa, que legal. E médica ainda, porque eu não sei se é porque eu não tenho tanto contato, mas parece ter tão poucas médicas, mulheres atuando em endometriose, e eu vejo muito essa necessidade, sabe? As pacientes perguntam bastante sobre que às vezes se sentem mais à vontade com outra mulher, tem às vezes a questão do marido também, preferir, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, então já é difícil achar um profissional de endometriose, um especialista. O que dirá uma mulher? é Mas eu fico verdade, muito é feliz. O que te verdade. fez ir para esse caminho, falando nisso? Olha, mulher, eu vou te contar um pouco da minha história. Você sabe que a medicina, para mim, sempre foi. Tudo na minha vida foi muito assim, muito singelo, tipo insight, sabe? Eu penso, falo, puta, eu vou fazer medicina, depois eu vou fazer ginecologia. A endometriose eu amei quando eu conheci, eu amei. Porque é muito gostoso você tratar alguém e esse alguém modificando e deixar ser tratado, né? É lógico, a maioria dos pacientes são ótimos de tratar, mas a endometriose é uma doença instigante que hoje em dia, né, ainda a gente não tem uma teoria definida, são múltiplas teorias, e quando a gente fala que é possível mudar, né, todo o comportamento dessa mulher para fazer um tratamento, isso é o mais legal. Porque você olha e fala, não é só cirúrgico. A gente não pode levar todo mundo à cirurgia. E a gente não pode também, como mulher que sou, por isso que eu acho que essa talvez seja a diferença. Aí vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Já que somos mulheres. Sim. Empreendedoras, empoderamento feminino é o que a gente tem que ter hoje na vida. Porque antigamente era o quê? Eu começo a vida sexual, vamos entrar com pílula anticoncepcional. Por que que não usa uma camisinha masculina? Por que que não existe pílula masculina? Sim. Não é? Sim. Por conta Sempre dos me perguntei esses efeitos, debates. é óbvio, por conta dos efeitos colaterais que o homem não consegue. Já foi, estudo sempre tem, mas os efeitos colaterais fazem com que aquele homem não use. Por que que a gente tem que aceitar efeitos colaterais de um anticoncepcional, né? E colocar a endometriose com um revólver na cabeça de o seu tratamento é hormonal o tempo todo até a sua menopausa, como dizem, né? O importante é a gente olhar essa mulher como um todo e não ser refém de uma pílula, de que é possível ter essa mudança através de autocuidado, que ela precisa ter. E a endometriose é uma das doenças que a gente consegue fazer isso, afinal, a maioria, né? Se você tem uma hipertensão arterial, reduz o sal, faz exercício, emagrece, que você melhora da hipertensão. Por que a endometriose tem que ser diferente? Sim. Eu também sempre Né? me perguntei isso, sabe? Vou muito assim de encontro com o que você pensa, que acabou fazendo com que eu ficasse na área. Essa questão de, poxa, por que que nós mulheres somos justamente obrigadas a aguentar o efeito colateral
Porque assim, eu ficava quando eu comecei a atender, eu começava a ver os efeitos colaterais das pacientes que chegavam até mim, eu ficava horrorizada. Eu acho que eu tomei trauma só do discurso, tipo assim, dos efeitos de falta da libido, daquela insônia, da depressão. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. E aí tem a questão da cirurgia, e às vezes faz, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E aí tirar o útero, a mulher quer engravidar, tirar o ovário. Eu falei, meu, que loucura! E aí, quando eu comecei a ver os resultados, eu fiquei assim, como você, eu falei, gente, que janela, que buraco negro que existe aí nesse tratamento que não tá indo, né? Porque não é possível, eu não acredito que nada não tenha um efeito que seja depender de medicações, para dor principalmente, né? Porque não é que eu sou contra medicamento, mas deve ser exceção. Hoje em dia as pessoas, elas às vezes têm uma caixinha de remédio. Onde que isso é normal? Tomar um remédio da pressão, um remédio de colesterol, um remédio para isso, um remédio para aquilo. Então, assim, menos é mais. Até que ponto nós estamos remediando demais e deixando de tratar, tomando remédio para o efeito colateral daquele outro e aumentando a caixinha de remédio, né? Então, eu vou muito isso com o que você disse. E às vezes eu vejo umas frases tão enfáticas, sabe? Que eu falo assim, eu considero machistas até, sabe? De vinda de alguns profissionais, que tem que ser assim, que a culpa é da menstruação, que é bloqueio pro resto da vida, a menstruação é doença, que não, para mulher com endometriose pode nem chegar perto de menstruação. Então, assim, discursos que às vezes a gente vê que, poxa, existe uma mulher ali, uma mulher, você vai interromper a menstruação dela, quantos efeitos na vida daquela mulher ela vai ter, ainda mais se ela deseja ser mãe. Então, eu às vezes via muita Uhum, frieza, sabe? Ah, bloqueia. Pra que você quer ficar menstruando? Assim, tem gente que não quer menstruar e tá tudo certo, mas ter uma opção que é lidar com a menopausa química, né, que é causada pelos efeitos colaterais, não é de longe mais agradável do que a menstruação em muitos casos, né? uhum, uhum. Então, É, é isso, mas e também me ouvir essa paciente, porque às Uhum, vezes tem paciente que realmente não quer menstruar, detesta, e tá tudo bem bloquear. Agora tem mulher não, que quer ver a menstruação, ela quer menstruar. Aí é óbvio, a gente vai avaliar onde estão as lesões. Ela consegue sim ficar sem bloqueio ou não? Por que não dá uma chance para essa mulher? Por que fazer, sabe, sempre é do meu jeito e acabou? Não é uma via de mão dupla. É importante a gente ter isso, né? Essa conversa. Isso é sim. imprescindível de ela ter a opção, vamos fazer, vamos emagrecer, vamos alimentar melhor, né? Vamos reduzir a circunferência abdominal e o seu exercício, vamos fazer porque senão não adianta. Eu tenho endometriose, eu uso pílula. Tá. E o que que você faz do resto? Você está Sim. fazendo o seu autocuidado? Está se alimentando melhor? Não, então não adianta. Então, a pílula, querendo ou não, não está tratando como ela não trata, ela está falseando os sintomas, ela está minimizando. Muitas ainda, mesmo com pílula, têm sintoma. E ouso dizer que algumas pacientes vêm e falam assim: a pílula piorou. Uhum. Quem tem isso pode falar. E a pílula É, piorou minha dor, doutora. Eu não aguento. E eu tenho que usar, mas eu não consigo, tá pior a dor. Tudo é uma questão de conversa, gente, né? É a gente ter essa sim. sensibilidade de empatia. Se coloque no lugar dessa pessoa que está ouvindo tudo isso, de que a pílula é para o resto da vida. Eu acho muito triste isso, uma sentença, né? Olha, pro resto da vida isso aqui. Mas assim, eu não sei se. Eu acho que é influência do que eu trabalho e tudo, né? Porque pra mim acaba chegando só que quem às vezes não dá certo se adapta à pílula. Até porque quem se adapta fica por lá mesmo, né? Fica com a pílula e se acomoda, fica na zona de conforto. E aí acaba aparecendo, eu tendo mais contato, mais experiência com quem não deu certo e tá procurando uma alternativa ou tá buscando engravidar. Mas isso é muito importante. Hoje em dia o tratamento ele tem que ser acordado. Não faz sentido fazer algo que eu não sinta que eu estou melhor, que eu estou piorando ou que não faz sentido para mim. E eu vejo muito, sabe, doutora Graciela, as mulheres doidas para engravidar e às vezes bloqueando a menstruação e não entendendo que ela não vai engravidar enquanto ela estiver bloqueando a menstruação. Sabe, ainda com esperança, meio que se Olha, considerando tentante mesmo. Eu sei que ele não é ah, considerado anticoncepcional, né? hum, Mas o efeito é né? bloquear a menstruação. Ah, mas gente, bloqueia, o endométrio fica fininho, não engravida, né? Não tem E isso.
E assim, hoje então a gente falou um pouquinho do hormônio, né? Assim, quais os hormônios, assim, você pode citar os mais usados? Sim, tem diversos tipos de anticoncepcional hoje em dia. Tem os orais, os injetáveis, anel, adesivo, o DIU, né? Isso depende de cada paciente, de como ela anticoncepcionais combinados para quem tem eventos, enfim, alguma contraindicação ou trombofilia, ele não é indicado. Aí você iria mais nos progesterogênicos. O intuito do anticoncepcional, independente de qualquer que seja, é minimizar os sintomas, tá? Então, ele não vai tratar a endometriose, não vai fazer aquela endometriose sumir, e sim minimizar os sintomas. Por exemplo, um DIU liberador de hormônio, levonorgestrel. Esse DIU, para quem tem endometrioma, que é endometriose no ovário, não seria tão indicado, porque ele não bloqueia a ovulação e não impede esse endometrioma de diminuir. Ele pode crescer, né? Então, é avaliar muito bem cada tipo de anticoncepcional para a gente saber dessa paciente. Ela quer, aí tem paciente que até pergunta, mas doutor, eu tomo anticoncepcional, faço a pausa, menstruo. Eu estou nutrindo a minha endometriose, que é uma dúvida muito comum. Não, não está nutrindo. Aquele sangramento que você descama da vagina é um sangramento de privação, é só uma descamação. Você não está nutrindo nada de endometriose para fora da cavidade. Então, mesmo que você use uma pílula de progesterona direto e esteja tendo aqueles escapezinhos, borrinha de café todo dia, calma, tranquilo, tá tudo bem, ninguém está nutrindo nada aí. Tá? Isso é importante deixar claro, que elas acham que bloqueio é igual a zero menstruação. Nem uma borrinha de café pode acontecer. Elas ficam muito preocupadas. Meu Deus, tô tendo escape, o que que tá acontecendo? E doutora, assim, aí tem um bloqueio, e aí depois a questão do DIU, né? O DIU de cobre também é uma opção ou não? O DIU de cobre, sim, é uma opção para quem não quer menstruar como um bloqueio, né? É um método de, vamos colocar uma barreira. O DIU de cobre, ele pode, ou prata, ele pode. A única coisa que para essas mulheres aí depende. Se a mulher ela tem muita algia pélvica e muito fluxo, quer dizer o quê? Que é algia? Muita dor, cólica, ela tem tensão no assoalho pélvico, tá? Junto com o alto fluxo, um DIU de prata e de cobre talvez vai aumentar o fluxo dela, não seria tão indicado, entendeu? Uhum. Então, é isso que ela tem que olhar e analisar bem. É uma mulher que já tem uma adenomiose. Não vamos prescrever um DIU de prata ou cobre, porque a adenomiose aumenta o fluxo menstrual, consequentemente, vai aumentar mais ainda a presença daquele DIU lá dentro, entendeu? Então não seria Uhum. legal. Um creme vaginal ou os implantes de gestrinona são super bem indicados. Eu gosto da gestrinona, eu tenho, enfim, meu feeling com ela é legal porque ela tem um efeito colateral, então ela aumenta essa libido dessa mulher, por mais que ela tenha efeitos ruins no metabolismo, então uma diminuição do HDL, né, que é o colesterol bom, é só orientar essa mulher que ela deve fazer exercício, porque a mulher que está tratando, por exemplo, com gestrinona, com certeza ela tem uma orientação nutricional muito adequada, né? A gente tem que colocar isso. A gestrinona não é feito como fala, né? O chip da Uhum. beleza, isso não existe. É para tratamento de uma doença. E para tratamento de uma doença não é só a parte hormonal que eu estou dando lá a gestrinona, tem todo um resto. É uma dieta bem equilibrada, é o exercício, é a fisioterapia, a osteopatia, enfim, é o sono equilibrado, é esse intestino bem equilibrado, é fazer o cocô todo dia bonitinho, sem distensão, né? Então é um combo para aí sim a gente definir que tipo de hormônio se pode se passar para essa mulher, né? Sim, e o legal da gestrinona é que dá para modular, né? Como você disse ali, a questão da libido, da testosterona, e tem os efeitos positivos, né? De aumento da massa muscular, Massa que gera muscular. N efeitos colaterais. Então, de todos os tratamentos hormonais, digamos que seja o que tem menos efeitos nocivos, assim, colaterais, na qualidade de vida da mulher, né, doutora? Sim.
sim. A maioria aqui, assim, são poucas as que não se adequam, né? Mas a maioria gosta. Tem algumas realmente que aumentam o peso, né? Assustam com isso, por isso que eu falo, você tem que fazer exercício aeróbico, senão você vai aumentar. Você aumenta 5 quilos na balança, você assusta, você vai querer me matar se você chegar aqui com 5 quilos a mais. Exatamente, até porque Hum, como ganha também tem esse boom da massa muscular, a mulher é muito ligada à balança, né? Apesar que a balança não quer dizer muito, hoje em dia mais nada. não. Mas a gente é ligada, aí você fala assim, meu Deus do céu, 5 quilos! E aí ela se desespera. E às vezes a roupa fica apertada, mas muito. É, Tem é, uma retenção de líquido também proveniente da gestrinona, além da massa muscular, ou de inchaço não? tem, tem sim. Dá um inchaçozinho, sim. Dá sim. Por isso que às vezes a gente dá uma modulada com medicação para diminuir um pouco o inchaço. Por isso que ela tem que fazer exercício aeróbico, não é só musculação para ficar lá fortona, tipo paniquete, né, digamos. Não é isso o intuito, né? Não é para falar com voz roucona assim, que não vai ser legal, não vai ser bacana. Porque às vezes as pessoas têm medo, né, disso. Ai, meu Deus, eu vou fazer, eu vou começar a nascer pelo, eu vou começar a ficar com a voz. E não é desse jeito. A dosagem da gestrinona ela é bem equilibrada, né? Não, é equilibrada, depende muito da dose hormonal, enfim, você tem que avaliar peso dessa paciente, como estão os hormônios. Não adianta dar a mesma dose de gestrinona para uma paciente que tem 50 quilos para uma de 80. É lógico que você tem que tatear muito bem a gestrinona, né? Até perguntaram se era só de chip, mas tem gestrinona em creme vaginal, né? Que eu super uso também, e a única coisa do creme é porque você tem que aplicar 3 vezes na semana. Talvez Uhum, canse um pouco um dia, mas tem gente que super aceita, entendi. E né? tem mais algum outro método hormonal além desses que a gente Além poderia desses, citar? tem o implante subcutâneo, né? Que eu vou falar o nome aqui, eu acho que só tem ele, é o Implanon, né? Que é uma possibilidade. O anel vaginal, o adesivo, não só pílula oral, né? Muitas mulheres acham que é só pílula oral, não, tem uma gama, tem até os injetáveis mensais e trimestrais. Aí é minha percepção, eu não gosto tanto dos injetáveis, né? Eu acho que tem efeito colateral maior. Tento sair um pouco da pílula oral para esses outros tipos de absorção, então vaginal, tópica, eu acho melhor, né? É percepção, aí é a aceitação de cada mulher. Se uma mulher tem muita tensão pélvica, não adianta ela colocar um anel vaginal, entendeu? O anel Uhum. vaginal, ela vai sentir desconforto. Então, por isso que a gente tem que palpar muito bem essa paciente, conversar com ela. O que que ela acha, né? Sim. Doutora Grisela, até apareceu aqui também uma pergunta que eu mesma nunca ouvi, sobre tratamento com acetato de Gozerelina. gozerelina. É, Gozerelina. é. O Zoladex, né, o famoso Zoladex, ele é um bloqueio central, tá? Ele não é para tratamento a longo prazo, ele é um tratamento de, por exemplo, eu tenho um mioma muito grande e quero reduzir o mioma para ajudar na minha cirurgia, porque senão eu vou pegar uma parte muito grande desse útero. Então você dá o Zoladex para diminuir. Ah, eu usei o Zoladex no pós-operatório. Muito provavelmente, talvez tinha lesão em nervo que não conseguiu ser ressecado. Aí você usa o Zoladex para minimizar aquele foco e depois a paciente viver a vida e fazer o tratamento dela não hormonal, entendeu? Agora, acontecer como acontece de usar a gozerelina 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, isso é bem Agressivo, né? agressivo. A gente não pode dar coisa, né? Palavrão assim, porque eu acho isso um cúmulo, sabe? Usar 6, 7 meses de Zoladex numa menina de 30 anos, entende? Não é assim. Esse não é o tratamento. Demais, doutora. E às vezes menina nova, nossa, já peguei muito, às vezes adolescente ali. É E, uma judiação. e assim, eu, eu não sei se eu posso falar, mas assim, adolescente, por exemplo,
é mais tranquilo o tratamento de uma mulher na adolescência, de 15, 16, 18 anos, ele pode ser o mesmo tratamento da parte hormonal de uma mulher de 30, 35, por aí, ou não, é mais cautela, ela pode tomar esses todos, Dienogest, Alurene, Caliche, Zoladex. O Zoladex nem pensar, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se alguém prescrever Zoladex pra uma menina de 15 anos, não dá, né? Aí depende, obviamente, do que essa menina tem de endometriose, o que ela tem de sintomas, para aí a gente tatear a parte hormonal. Será que um Dienogest vai bem? Pode ser que vá. Mas eu posso usar uma pílula combinada? Pode, por que não? Entendeu? Não tem problema você usar uma pílula que tem estrogênio para inibir os sintomas. Lembra aqui quando a gente fala de hormônio, a gente está falando puramente dos sintomas. A gente não está falando em redução de lesão, né? Então, essas mulheres ainda terão que fazer o controle através de exames específicos para a endometriose, né? Para a gente avaliar se essa endometriose está crescendo ou não, porque pode acontecer de mesmo sem sintoma, ela dali vai um ano depois que ela começou o tratamento hormonal, ela pode ter aumento das lesões dela, entendeu? Sem Uhum. sintoma, por isso que tem que ter o controle da endometriose. Sempre avaliando. Eu sempre falo, Sim, casou com o médico. Uma vez casou. que você tem endometriose, você está casada. É um perigo da pessoa ficar sem sintoma e às vezes ela acabar manifestando a doença de novo, e vai relaxando, vai voltando aos antigos hábitos e uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é Sim, uma vez que fez, tem que estar fazendo um monitoramento para ver como é que tá, não é simplesmente adiós sim. e desaparece, né? Não, Não, tem que não estar dá. fazendo esse exame com constância. É como se E fosse um Papa Nicolau. A gente não faz Papa Nicolau todo mês? É todo mês, ó. Todo ano? É a mesma coisa fazer um ultrassom específico de endometriose, uma ressonância, é uma avaliação, é o teu autocuidado. É isso que a gente fala do Brasil. Aproveite que o Brasil dá isso pra gente, essa possibilidade de você fazer uma medicina preventiva. Exatamente. E a prevenção ela é a mais efetiva, né? Porque é muito melhor tratar antes da doença se instalar ou piorar de fato. E aí depois Sim. a gente falou das questões hormonais, né, doutora? Mas existe uma possibilidade da mulher menstruar sem tratamento hormonal? O que que você pensa na sua prática? Como é que é? Bom, aí eu tenho o meu viés, né? Que eu gosto de fazer assim. Então, a gente sempre conversa com a paciente, avalia o grau dessa endometriose, se é possível ou não tirar esse hormônio. E aí, dentro do tratamento, ela vai percebendo que a dieta é o meu braço direito, entendeu? E, por Uhum. exemplo, a fisioterapia pélvica é o meu braço esquerdo. Então, ela vai perceber que é importante ela fazer todo esse cuidado, esse gerenciamento da saúde dela, porque aí eu consigo tirar o hormônio, entendeu? Uhum. Dependendo de como estão as lesões. E quando a gente tira o hormônio, eu faço assim. Ok, vamos tirar o hormônio. Você tá sem dor? Tô sem dor, doutor. Eu consegui minimizar minha dor em 50%. Vamos supor que uma paciente vem para você com uma cólica nível 8, uma dor na relação nível 7 ou 9, que seja. A gente diminuir 50% da dor dela, essa mulher já é outra pessoa, né? Só com dieta. Olha que Uhum. poder que a dieta tem, que vocês Sim. nutricionistas têm na mão. É impressionante. Por isso que tem que realmente ter muita nutricionista falando da dieta, que é poderosíssima a dieta. Aí, frente a isso, melhorei. Vamos tirar o hormônio? Vamos, ok. Você pode? Posso, não tenho lesão, não necessito de cirurgia, que eu vi ontem que você fez uma live com o queridíssimo Rodrigo. É um amor. Ai, gente, é um fofo. Conheço pessoalmente. É, Aí o Rô falou, então, das Espero um dia indicações conhecer todos cirúrgicas. vocês também, Ah, pessoalmente. com Quem certeza, sabe a gente com se encontra, certeza. né? Nas eiras Com da vida aí. certeza, com certeza. Vem para São Paulo, vem para São Paulo. E eu vou mesmo, viu? Vou dia 23 para ir. Ah, é? Ah lá, vai vir agora. 23 quando? Agora? Agora? Não, hoje Não, já. de abril. Amanhã não, né?
De Não, dia vinte e abril, três de abril. homem. Bom, você tem meu celular, você me liga, a gente vai. Você vem com o marido? Vamos jantar junto. Ó, a gente já fazendo, viu, meninas, tá? Já já a gente anota o celular, vamos combinar. Mas aí voltando. Então, o Igor falou de necessidades cirúrgicas. Então, se essa paciente não tem a necessidade cirúrgica e ela deseja tirar, a gente pode tentar? Pode, mas falo o seguinte, Michele, vamos ir com calma e eu quero que você sempre me avalie. Tá tendo dor? Não tá? Como está? Em 6 meses, ou dependendo do caso, 3 meses, eu quero que ela volte para a gente fazer o ultrassom, que é o mapeamento, para ver o quê? Se a lesão não cresceu pós retirada de hormônio, pós mudança de vida. Se a lesão não cresceu, estagnou, ou às vezes até reduziu, que eu já tive paciente com redução de foco, meu, tá ótima. Agora vamos 6 meses. Depois a gente vai criando coragem para daqui 1 ano ela só ir fazendo a manutenção dela em 1 ano, sem hormônio. Eu acho que é tudo é uma coragem que ela tem que ter, porque muitas Uhum, morrem de medo de ter dor, sim, né? E segundo, a confiança de que estamos juntos. Se essa sim. é a tua vontade de tirar hormônio, a gente tem que confiar e ir atrás do que quer, né? Sim, eu sempre falo isso que tem que estar preparado emocionalmente, né? Então, às vezes as pessoas querem tirar o hormônio do nada, né? Do zero. Ali, emburra, tá de mal com o médico e quer tirar do dia pra noite, não quer mais, nunca mais ver o médico. Então, não pode ser assim. Tem que encontrar um médico que seja parceiro mesmo, porque vai precisar voltar, vai precisar fazer exame. Porque, assim, não ter sintomas é um parâmetro, mas não quer dizer que está tudo bem. Assim, a gente sabe quantas mulheres são assintomáticas e têm graus severos de endometriose. E aí tem aquela questão, né, doutora, fazer o exame com o mesmo profissional, seguir o preparo, seguir o protocolo, porque a gente ainda tem um viés dos exames, né, de fazer com um profissional diferente. Então a gente precisa seguir o protocolo, precisa fazer com essa mesma pessoa e estar confiante. Então, quando você faz a dieta, quando você faz a fisioterapia também, a acupuntura, às vezes está fazendo até a terapia, está incluindo o tratamento multidisciplinar, isso vai te dando confiança e vai até reduzindo efeitos colaterais, né, dos hormônios. A gente vê uma redução, melhora o sono, melhora o intestino, melhora o humor. Então, você às vezes até consegue perder peso também, aquelas que acabaram engordando depois que Sim, começou o bloqueio. Então, a pessoa já reduz ali os sintomas. E só dela reduzir os sintomas, dela dormir melhor, isso já vai agir na redução da dor. A questão dela ter reduzido o peso também vai diminuir a expressão estrogênica ali dela, mas a predominância, além da gordura por si só ser inflamatória, né? Produzir citocinas sim. ali inflamatórias. Então, como um todo, o corpo dela vai melhorando, e ela vai se sentindo mais confiante até que ela sente, né? Às vezes a pessoa pergunta, será que eu já posso tirar? Olha, eu não sei, você que vai sentir do seu coração quando é o momento e tem que fazer de uma forma responsável. Não é simplesmente tirar. Eu sempre aconselho assim, converse com seu médico, faça um exame, combina com ele, faz um exame agora e daqui 4, 6 meses faça um novo exame para ver como é que tá estável. Então, ok, posso continuar ali menstruando e cuidando bem, mas não é simplesmente parar o bloqueio e sumir da vida. Senão você nunca vai ter essa confiança, você sempre vai ter aquela pontinha de dúvida. Será que eu estou piorando? É, é, E isso não é legal. Então, isso é é. muito importante para vocês aí. Isso é verdade. E elas sempre vão achar que é endometriose, né? Ah, eu acho que minha Sim. endometriose piorou. Vem desesperada. Aí, olha, não era endometriose. Calma. E eu falei hoje para uma paciente, não fala, minha endometriose. Não é sua endometriose. Endometriose é endometriose. Sua vida é sua vida, né? Vamos separar bem essas coisas, porque senão você está levando a doença contigo eternamente. Não é assim, Sim, né? exatamente. Tem que Não ter um ser o trabalho. diagnóstico. Sim, cara, não, não, pode parar. E então temos essa outra possibilidade, desde que feita de forma muito responsável. E o que mais, doutora? Tem mais Sim. algum outro tratamento? A gente falou tudo do hormonal, né? Tem a É, questão cirúrgica também, antes da gente entrar sim, você já sim. deu uma pincelada, né, na multidisciplinariedade, mas a questão cirúrgica também é uma opção, você vê como primeira opção, você vê como mais última, como que é para você a cirurgia? A questão cirúrgica é só se ela tem necessidade cirúrgica, né? Então, existem algumas lesões que são determinantes.
lesões em órgão-alvo. Então, um acometimento intestinal de mais de 50% de alça, compressão do ureter dando hidronefrose, um endometrioma muito grande, 5, 6 centímetros aí, endometriose em ilho, tudo isso é indicação cirúrgica. Infelizmente, é o que eu falo. Eu olho e falo assim, olha, infelizmente a gente precisa de cirurgia. Você precisa para agora, para urgente? Não, você está com isso há muito tempo. Então, vamos fazer o seguinte, aí, você vê como que a gente sempre volta a tudo? Vamos para a mudança do seu estilo de vida, porque eu preciso de você, antes da cirurgia, primeiro, sabendo comer. Segundo, vendo o seu assoalho pélvico, por que que você tem essa dor, tanto da penetração ou da profundidade? Eu já preciso treinar esse assoalho. Parte intestinal, uma paciente que não faz cocô todo dia. Poxa, vamos fazer cocô todo dia. Porque se há uma necessidade de uma ressecção do intestino, eu preciso que esse intestino funcione bem. Então, a gente faz um preparo para essa mulher estar preparada para a cirurgia. Aí sim, a aceitação da cirurgia é muito melhor. Entendeu, Mi? A não simplesmente Uhum. chegar e falar, a cirurgia é agora, vamos marcar para a semana que vem ou para o mês que vem e pronto. Não. Vamos adequar. Tua vitamina D tá baixa? Vamos repor. Sabe? Gente, tem tanta coisa dos suplementos que você sabe muito bem aí, deve ter outra live sua aí falando só disso, mas como é importante essa suplementação. A gente ter uma vitamina D boa. Ah, vamos Sim. usar os fitos, né, os antioxidantes. Quer usar o resveratrol, unha de Doutora, gato? e o que tem de gente É, com a vitamina D baixa? Inclusive, muito. coloquem aqui no chat pra gente saber. Você sabe a sua vitamina D? Quem tiver com menos de 15, Gente, vocês, por não. favor, Pelo amor de amanhã vai pro Deus. sol. No mínimo, fica de castigo no sol. Não é, Coloque aqui se você né? sabe a sua dose de vitamina D, só pra gente ter uma noção aqui de como é que vocês estão. Você estava falando da vitamina D, Meu que mais? Senhor Jesus, não, é verdade. Vitamina D, gente, melhora a dor. Vitamina B12 melhora a dor. A gente precisa, o sono adequado melhora, me libera mais cortisol, me libera mais testosterona, melhora a dor. Atesto sempre dessas pacientes, está tudo lá no pé, né? Ainda mais usando hormônio. Então, como eu vou fazer com que aquele meu mecanismo de melhora, né, fisiológica aconteça se eu não tenho uma reposição adequada, se eu não tenho uma ingesta adequada? Então, é um todo. A cirurgia é só o final de uma caminhada que ela vai ter, entende? Nossa, e eu tô vendo aqui também um tanto de gente falando. Teve uma que falou Da 11, vitamina. doutora. Muita gente com a vitamina D muito baixa, gente. Vocês não podem. Olha, hoje em Nossa. dia vocês têm acesso à informação. Isso adoece vocês. Uma vitamina D de 11 adoece. Adoece. É tipo assim, chama, é pisca-alerta para doença. É sério, gente. Vamos fazer alguma É, coisa a respeito. Doenças autoimunes, é. entre outras questões. Vamos fazer o que a doutora falou, que a gente é bom aqui no Brasil tratar antes de virar doença. Então, de verdade, procurem. Não é possível, vocês que estão com vitamina D de 11, vocês devem ter sumido do médico, né? Não é possível. Deve ter ficado a Não. pandemia inteira. Vamos voltar? E ainda ficou a pandemia sentada dentro de casa, lá no online, imagina. Meu Senhor Jesus, não dá. Dá não. E é tão Aí, fácil, né? Tem na sim, farmácia aqui da esquina uma vitamina D para tomar, né? sim. Hoje em dia, nem você falando de endometriose, de fertilidade, seja o que for, né? Vitamina D é importante para tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem nenhum caso que eu fale assim, nossa, vitamina D não é importante para você. Nossa, É, não. Você pode continuar abaixo de. Porque os níveis de referência que a gente tem, eu acho que você concorda comigo, né, doutora? É muito super. baixo, 30, 32. Tem que ser uma vitamina D mais alta. Você considera É. legal quanto para quem tem endometriose? Para endometriose é acima de 60, tá? Para alívio Uhum. da dor é acima de 60, tá? A Total, vitamina não sabe? B12, 600, sabe? Então depende muito, né? E se essa paciente é uma paciente que tem dor, porque ela não tem só a dor da endometriose, muitas vezes ela tem a fibromialgia, dores musculares, que são as miofaciais. A gente precisa, né, desses suplementos todos, né, as vitaminas em si.
todas muito equilibradas, por isso dos suplementos, porque não adianta só, né? A gente brinca, vai pro sol. Tem que absorver, seja vitamina injetável ou via oral, que seja, vai pro sol, porque você tem que metabolizar tudo isso, O mas sol precisa. potencializa, né? É, é. E também não adianta se expor com protetor solar, porque ele vai impedir. Então, às vezes, assim, toma 10 minutinhos sem protetor, 10, 15, 20 minutinhos, né? E depois aí você passa. Mas só de você expor uma parte do corpo, né? Talvez Sim. proteja o rosto, exponha o braço ou a perna, alguma outra Uhum. parte que vai ativar essa vitamina D. E assim, essa questão é tão séria, porque às vezes a gente também não dá muito valor ao sol. Mas assim, é sempre importante aliar os dois, a suplementação e a exposição. Mas antes da pandemia, doutora Graciela, eu era meio maratonista, sabe? Eu já fui para São Paulo fazer Olha, meia maratona, pro Rio, ia lá correr 21 quilômetros e pegava muito sol, né? Gente, eu lembro quando eu fui fazer meu exame, minha vitamina D nunca tinha dado assim, alta, que eu digo 57. Era sempre 24 e tal. Falei, nossa, eu nem tô suplementando vitamina D. Eu falei, como é que pode, né? O sol ali, meu também às vezes corria tarde para não acordar tão cedo, então dava 9 horas, eu tava no sol quente, 9, 10 horas correndo ainda. Mas assim, só um parênteses, porque não subestime o sol, é importante. Aquele solzinho diário sim, que a gente toma, ele faz muita diferença. faz Então isso é super, importante. Me super, é lembrou até verdade. um caso de É, uma paciente que o pai dela trabalhava no sol. E ele pegou muito sol, pega muito sol trabalhando, né? Enfim, tá. eu sei que a vitamina dele deu mais de 100. E o médico que Ó. acompanha ele quase caiu para trás. Falou, pode parar de tomar sol. Ele, não, mas eu não tomo vitamina D, então para de tomar sol. Não, não sai mais no sol. É que o pessoal vê, né, vitamina D de 100, sei lá, 90 assusta, né? Pelo amor de Uhum. Deus. Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas que era Então, natural, ele nem tomava suplemento. Mas então, eu você acho acha? engraçado que eu falei, que sol que ele Que toma, hein? sol é Certo? esse, né? Absorve bastante. Mas assim, Ave. falando mais de suplementos, vamos entrar mais nesse quesito, né? Você estava falando a questão das dores, a cúrcuma, né? Que a gente vê tão importante aí para endometriose e ótima para essa questão de dor muscular, de recuperação. E principalmente se a Uhum. gente aliar ela com a piperina, né? Que aumenta a Sim, biodisponibilidade dela. Então ela vai sim. ali agir no intestino, vai agir na desintoxicação na parte do fígado, vai agir na questão das articulações. Então ele é um super potente suplemento também para endometriose. Você falou também Sim, do sim. resveratrol, Do gosto resveratrol. bastante. O próprio NAC, né? ômega, o NAC, NAC é maravilhoso, né? O próprio ômega 3, que é Sim. imprescindível. Nossa, tem tanta coisa que agora, né? A gente trabalha o dia inteiro, fica meio lenta, né? Deixa eu pensar, vamos lá, me O ajude. Vitex O também, Vitex, é verdade. ácido Ah, alfa-lipoico, o piquenogenol. pinospinaster, ou, né? Também eu gosto, piquenogenol, coenzima Q10. Sim. E as vitaminas, né? Antioxidantes, A, e Vitaminas as C, C. A, isso aí. E Os minerais, né? A gente entra nos minerais. Zinco, magnésio, a gente entra nos magnésio. fitoterápicos, na crisina. Sim, Ah, sim, tem muita coisa, e às vezes assim, a gente tá falando tudo aqui que a gente lembra que é muito importante. Mas não quer dizer, você não vai tomar tudo de uma vez, até porque senão você nem vai saber o que que você tenha feito ao certo, é, né? Então eu gosto muito de montar a estratégia. Eu monto um ciclo de fórmulas, às vezes, para paciente, falo, ó, toma isso aqui por 2, 3 meses, depois a gente alterna por muda. outros compostos, para ter o efeito também, porque às vezes a pessoa toma um mês e às vezes não dá tempo de alguns fitoterápicos agirem, às vezes precisa de um efeito ali por uns 2 meses, porque não é igual remédio para dor de cabeça, você tomou e melhorou ali. Sim. É um efeito mais crônico, de uso diário, igual a vitamina D, você tomar uma Uhum. vez na vida não vai resolver. Você vai ter Ah, que ter uma sim, estratégia de tomada, né? Então, sim, sim. tudo isso é importante. Aí você entrou na questão da uncária tomentosa, né? Do unha de gato, o Ou amarelo, né? até mesmo, e uma coisa importante de todos esses suplementos via oral é, né, junto com a nutricionista, controlar bem o intestino. Então, com os Sim, lactobacilos probióticos, porque não adianta, se você faz cocô a cada, 5 dias, essa absorção não vai ser quase nada, né? Porque como que tá esse intestino? Entende? Se você tem aqueles episódios de diarreias, tipo, bem mesmo de síndrome de intestino irritável, né? Como todo mundo tem a dificuldade de diferenciar uma síndrome do intestino irritável, uma endometriose, você acaba não absorvendo. Se esse intestino é muito permeável, né? Rasgadinho, digamos,
você não absorve. Então tem que cuidar também do intestino. Não adianta só Sim. fazer milhões e milhões de chás, né? Exatamente, porque tudo começa pelo intestino. Você não tem intestino para É. absorver tudo. E assim, doutora, essa questão do intestino ela é muito comum. Eu acabo pegando muito das minhas alunas mesmo, mais do que paciente, às vezes eu acabo vendo mais por eu ter mais alunos do que pacientes. Tá. Mas eu vejo muito a questão da diarreia. Eu já tive aluna que ia ao banheiro 20 vezes no dia. Eu Olha, já fiz até gente. entrevista com ela. Falei, gente, e assim, o quanto às vezes a gente peca em não falar, mas a gente acha que é normal, e se ninguém pergunta, a gente acha que é normal. Mas o quanto é importante ter essa riqueza de detalhes, né, na consulta. Tanto que para você ver que endometriose vai muito mais do que medicamento e cirurgia. O quanto eu estou deixando de lado que essa paciente vem sentido só considerando que o tratamento é hormonal. Nessa questão da importância que o intestino ganha Uhum. nas doenças de modo geral. Pensa, ir 20 vezes ao dia ao banheiro. Ela falava que ela não conseguia terminar um Meu prato de Deus. comida. Um prato de comida ela tinha que parar de comer para ir no banheiro. Então, Olha isso é que sério, judiação. gente. E aí você acha que o quê? Intestino, Não ó, é uma só colite. É, não, não. Isso daí tem que ser até avaliado se não é uma colite, tem que, né, uma sim, colonoscopia com biópsia, porque isso tem que fazer um tratamento, né? Tô pensando aqui diversas outras opções, né? que Porque não podem pode, ser. gente, imagina. Não, Nossa, mas ela 20 vezes agora tadinha. Agora, depois que ela seguiu, né, tudo, as indicações, fez o tratamento certinho, agora ela passou de 20 vezes, ela vai Melhorou. no máximo 2 vezes ali ao banheiro. Olha lá. Então a gente vê ali o tanto que, porque o próprio tratamento, assim, é importante a gente investigar, porque pode ser outras coisas, pode ser um Crohn, uma colite, alguma outra coisa ali no intestino, né? Mas assim, essa questão do tanto que é importante a nossa mudança de hábitos, porque às vezes aparece muito endometriose com Crohn, endometriose com colite, né? Com doenças inflamatórias intestinais é bem comum. Mas o tratamento para endometriose, ele vai servir para as outras, né? Assim, da parte natural, do que compete Sim. ali a nutrição. Lógico que vai ter algumas Uhum, coisas em uhum. questão de fibra, que vai ter que dar uma Sim, segurada nas folhagens, mas em tese, a colite, a doença inflamatória intestinal, ela precisa de desinflamar o corpo. Ela é um uhum, resultado uhum. do corpo inflamado. Então a gente vai cair em Sim. tudo aquilo que a gente falou, vitamina D, nos suplementos, na questão do sono, na questão do equilíbrio hormonal. Então, assim, vai virando uma bagunça no nosso corpo é uma forma que o seu corpo tem de pedir socorro, que algo não está certo. Sim. Então, a E paciente, só dela sabe, fazer, ela se beneficia. sim, e é assim impressionante. Quando ela vem de uma dieta inflamatória, é o que a gente sempre explica em vídeos, né? Esse intestino está inflamado, está arranhado, ele está permeável, tudo volta para dentro, né? Então, todas aquelas toxinas que seriam eliminadas, está fazendo o que? Está voltando tudo para a corrente sanguínea. Isso vai fazer um, um ciclo vicioso de inflamação. Quando a Michelle lá tratou essa paciente que ela de 20 vezes passou a 2, o que que o intestino fez? Ele já melhorou a Cicatrizou. permeabilidade dele, cicatrizou. Aí essa paciente consegue liberar toda essa toxina e vai viver muito melhor sem dor, né? Realmente, todo o tratamento, na maioria, aliás, né, dieta anti-inflamatória deveria ser instituída mesmo para gente, né, para longevidade, Eu falo, é a dieta que todo mundo né? deveria fazer. É, Porque né? se você pegar assim, o que a dieta anti-inflamatória te proporciona? Te proporciona longevidade, reduz o seu envelhecimento, melhora a sua imunidade, melhora o seu intestino, melhora tudo. Ou seja, por Sim, que só a mulher com endometriose deveria fazer, né? Então, se tem sim. uma dieta que é ideal, é a que vocês estão fazendo. Por isso, o marido pode acompanhar, às vezes a pessoa fica muito preocupada, né? Que ela tem que comer diferente da casa. Lógico que a gente não obriga ninguém a comer igual, né? Tem que entrar no consenso ali. Eu não posso querer que meu marido reduza a carne vermelha na proporção que eu reduzi, vice-versa, senão vai haver discórdia. Mas assim, a comida, ela pode ser a mesma. Salvo com Sim. algumas coisas, não precisa ter 2 tipos de comida em casa, fazer 2 almoços, 2 carrinhos de compra. O Ah, ideal, na imagina. verdade, é que todo mundo aprenda. Alguém vai ser influenciado nessa história, viu, gente? Tem como sair ileso, não. Ou você influencia a sua família, ou sua família vai te influenciar. Então, É, seja a pessoa que vai influenciar. E a gente vai descobrindo tantos novos sabores, né, doutora? sim. Receitas, formas de preparar. Hoje em dia, a culinária, né, as técnicas gastronômicas cresceram tanto, os produtos também. A gente sabe
fazer misturinhas que ficam gostosas. Nossa, dá até vontade de comer. Ixi, eu escuto demais no consultório. Ai, meu marido amou a crepioca. Meu marido, não sei o que, amou o abacaxi com leite de coco em Ó, pó. Não sei o quê. Então, assim, vai contaminando, porque a pessoa vai experimentando e vai vendo benefício, ó. vai usufruindo, vai se sentindo bem. Então, não Sim. pensem em vocês que vocês são as erradas do mundo. Na verdade, Não. Assim, uma coisa importante, Mi, é a dieta anti-inflamatória não é que ela, nossa, então eu não posso um dia comer uma pizza? Pode, você tá com vontade? Você tem um evento social? Vai, come 2 pedaços, 3. O que pode acontecer? O máximo é no outro dia você acordar com aquela distensãozinha. Aí você já sabe que aquela pizza não vai ser legal. Agora, às vezes, a paciente vai e come a pizza e fala: Nossa, que legal, eu me senti bem. Então, eu posso, às vezes, óbvio que você não vai comer todo dia pizza, né? Se dar ao luxo de ter um evento social, porque todo mundo tem evento social e por que não ir, né? Ir para o evento, eu vou jantar antes porque eu não posso comer nada. Calma, a gente pode. É só você saber filtrar a quantidade, né, que você vai sim. comer. Não adianta ir Sim. sei lá, aniversário e comer 10 coxinhas, gente. Pelo amor de Deus, né? É um autoconhecimento. E eu tenho muito essa pegada, sabe? Mas às vezes as pessoas vêm muito assim com um terrorismo nutricional mesmo. A gente tem que perceber. Nem todo mundo vai precisar deixar de comer uma pizza. Eu mesmo, né? Depois que eu comecei a trabalhar na área, eu descobri que eu tenho endometriose. E eu como pizza. E eu vou no aniversário, eu como o que tem no aniversário. E eu percebo que o meu corpo aceita aquilo, que no outro dia, porque ele já está desintoxicado, ele já está desinflamado. É totalmente diferente você comer uma pizza quando você está inflamada, de quando você comer que você já está bem. Quando Uhum. a gente está ruim, né, doutora, com o intestino ruim ou inflamado demais, até a água parece que ela desce indigesta. Você passa mal simplesmente com tudo. Você passa mal até com o ar que você respira. Então, eu já tive episódios de ficar bem ruim mesmo. Tudo que eu falei, não é possível. Eu achava que era a lactose, eu achava que era o leite, mas ovo, tudo que eu tô comendo, eu tô passando mal, tá me dando distensão. E aí eu fui ver como Hum. realmente é um ciclo de intoxicação no corpo que a gente fica. E quando a gente Olha lá. melhora, tudo isso aí flui também. Sim, aí você começa a aceitar. Então não precisa ir no radicalismo. Uhum. Radicalismo a gente não consegue ministrar e manter. A Por gente muito tem que tempo. lembrar disso. Ah, com E aqui não certeza. estamos falando de dieta, estamos falando de estilo de vida para a vida. Porque se fizer É, dieta anti-inflamatória de 30 dias, de não sei quanto tempo, e parar, a chance é igual um bariátrico. Um bariátrico fez a bariátrica, ele pode voltar a engordar. Né? Se ele sim. mesmo, uma pessoa que Se emagreceu ele não 20 quilos tiver na vida, reeducação, se ele ele não pode tiver, voltar. com certeza. Tem que ter, tudo na vida é assim. Tudo na vida. Sim, Até o próprio exercício físico, você tem que ser regrado nele. Não adianta ir uma vez a cada um mês na academia, não vai ter estímulo nenhum, exatamente. né? Doutora, e passou muito rápido o nosso bate-papo. Olha, Você seus viu, filhos, menina? seus filhos devem estar com saudade. Ah, já estão dormindo nessa hora, tá Passar para dar uma um beijinho judiação, neles. mas eu vejo eles amanhã de manhã. Eu te sigo, eu gosto muito do que você coloca, tá? Então, parabéns pelo seu conteúdo. Continue assim, influenciando e empoderando mulheres cada vez mais. Mi, que prazer, menina, que prazer estar aí com você. Foi uma delícia o nosso papo. Foi ótimo, doutora. Até a próxima. A gente se vê, viu? Até, quem sabe, quando eu for São Paulo, a gente consegue se encontrar. Mas, ou se não, vou te mandar uma mensagem. A gente se vê em qualquer live aí. Vamos fazer depois sobre fertilidade, né? Vamos falar sobre outros temas aí também, trazer para as mulheres. E muito obrigada, viu? Sou também sua grande fã aí. Com E fico muito certeza. feliz de ter você como mulher e levantando tão assim, você tem a mesma linguagem que a minha. Eu me identifico muito. Então, assim, eu sempre, quando o paciente pergunta, mulher, de olhos fechados, doutora Graciela, porque eu sei que você reconhece a importância do tratamento multidisciplinar. Olha só o seu evento, né, o Endo Experience, trazendo essa questão da fisioterapia, porque é uma lacuna muito grande que a gente realmente vê aí das mulheres não tendo, e a gente sabe tanto que é importante, até pela questão pós-cirúrgica, né? Deveria ser pré-requisito, assim, obrigatório fazer a fisioterapia
pós-cirúrgica, né? Sim, A nutrição é sim. importante, mas a fisioterapia, ela é muito É importante muito, muito. para evitar uma É. aderência, alguma outra fibrose, Você né? sabe que nas nossas cirurgias, Lusa, não tem nem o que falar. É Tem nem que físio e discutir. nutrição. Isso. Não, não tem. Mi, ó, Obrigada, viu, obrigada, doutora viu, meu Graciela? bem? Uma boa noite e boa semana para você. Obrigada para nós. Tchau, tchau.